Jeffrey Preston é um empresário estadunidense conhecido por fundar e ser presidente e CEO da Amazon, uma importante e famosa empresa de comércio eletrônico dos Estados Unidos. Com a ajuda de seus pais e de mais alguns investidores, criou uma empresa que vendia somente livros, mas com o primeiro mês de sucessos em vendas, revolucionou o mundo de compras online. Hoje em dia, a Amazon é uma das empresas mais valiosas do mundo, sendo avaliadas em US$ 1 trilhão. Olá pessoal, eu me chamo Pedro Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, o Pico da Informação. E hoje, galera, nós iremos dar continuidade à nossa série, A série Bilionários que a gente criou aqui no canal. E essa série, ela traz a vida de algumas pessoas que conseguiram ter sucesso e conseguiram virar bilionários. No vídeo passado a gente falou de Nasser Al-Khelaifi e esse vídeo nós vamos falar de Jeffrey Bezos. Nascido e criado em Albuquerque, no Novo México, Jeffrey Preston não teve uma boa infância. Logo após a separação dos seus pais, ele tinha em média ali os seus primeiros anos de vida, tinha 1 ano. Jeff ele cresceu sem a presença do seu pai, que acabou largando a sua mãe, e aí o pai de Jeffrey ele foi embora e deixou a mãe com o filho. 4 anos depois, ela anunciou que era a mulher e era namorada de Miguel Bezos. Foi daí que surgiu o nome Bezos de Jeffrey, que na verdade é Jeffrey Preston. Só que aí chegou Miguel Bezos e falou: eu vou assumir ele como meu filho e vou colocar o nome dele de Jeffrey Bezos. Miguel Bezos ele era um cubano, que ele saiu da Cuba e foi direto para os Estados Unidos sem ao mínimo saber se comunicar. Mas lá ele acabou se dando bem. Ele conheceu uma comunidade de uma igreja lá que adotou ele. E aí ele conseguiu viver. Lá ele conseguiu cursar engenharia e acabou se formando e virou um engenheiro. Voltando para a vida de Jeffrey, ele teve que jogar duro e aí ele, por ele ser um baita de um jovem, ele foi para Miami para fazer uma oficina de ciências, que estava tendo uma oficina de ciências. E aí ele passou a trabalhar numa McDonald's, foi a primeira empresa que Jeffrey trabalhou. Seguindo os passos de Miguel, o pai, Jeffrey quis cursar engenharia elétrica e também ciência da computação. Jeff, por ser bastante estudioso e inteirado, ele conseguiu ser convidado por duas enormes fraternidades dos Estados Unidos naquela época. Eu não me lembro bem o nome dessas duas fraternidades, mas além desses convites, ele conseguiu se tornar diretor de lá, de uma delas. Ele conseguiu virar um diretor de exploração espacial do Princeton. O Princeton é a faculdade que ele fez, Logo após essa repercussão, Jeff fundou no ano de 1994 a empresa Amazon. Ele falou: eu não quero mais trabalhar aqui, eu vou abandonar meu emprego porque eu prefiro morrer pobre do que morrer com a consciência pesada de que eu não fiz, eu não tentei revolucionar e criar minha própria vida. E aí Jeffrey seguiu o rumo dele, assim ele fez, abandonou. E ele falou: cara, assim, a internet é uma coisa promissora. Ele apostou na internet, ou seja, que a internet lá na frente ia ser algo magnífico, ia crescer, ia revolucionar. E assim foi feito e feito, feito e dito e feito. Jeffrey, ele abandonou o cargo, criou sua própria empresa e virou um cara de sucesso, digamos, porque ele conseguiu um investimento de umas pessoas que ajudaram ele na carreira e também dos seus pais. Seus pais, na época, lhes deram US$ 225 mil para ele poder fundar a empresa, para ele poder administrar e arcar com as dívidas, Porque ele precisava certamente de funcionários. Foi uma jogada arriscada, Pois na época tudo era físico. Não tinha nenhuma loja online para fazer compra pela internet. E aí ele seguiu seu próprio ramo, ele conseguiu se dar bem e foi adiante. Antigamente, na hora de escolher o nome dessa empresa, ele não sabia que nome botar. Foi aí que veio na ideia na cabeça dele: eu vou botar o nome Cadabra. Ele foi falar com o advogado dele e o advogado falou: que cadáver? Não, sinto muito, cadáver não, pode parar de cogitar essa ideia.
Foi então que Jeff pensou, chegou aos amigos, aos influenciadores e disseram: eu preciso de um nome para minha empresa. E aí o povo parou e pensou. A barra de pesquisa, quando você pesquisa por algo, está em ordem alfabética. E Jeffrey, ele falou: eu quero ser o primeiro. Então o nome da empresa tinha que começar com a letra A, né? E aí Jeffrey fez o seguinte, foi e disse: já sei, eu quero que o nome da minha empresa seja de algo grande. E aí ele pensou no Rio Amazonas. É, o Rio Amazonas, ele é o maior rio do mundo e eu vou botar o nome da minha empresa de Amazon, porque vai ser a maior empresa do mundo. E ele foi nessa ideologia e tá dando certo o pensamento dele. Aí ele colocou o nome da empresa dele de Amazon e aí pegou Amazon, virou Amazon. Tem um fato muito curioso na história, na vida de Jeffrey, que foi a separação, que deu em um divórcio. Jeffrey, ele se divorciou da esposa por traição. Na verdade, a esposa se divorciou dele por traição. De onde surgiu essa história toda? Foi dos divórcios mais comentados do mundo, se não o mais famoso divórcio do mundo. Foi o de Jeffrey. O que aconteceu? É, por uma rincha lá na Arábia Saudita, alguma coisa que aconteceu, um cara veio para trabalhar fora, saiu da Arábia Saudita e veio trabalhar fora. Cá ele conheceu uma empresa de Jeffrey, que era uma empresa de telejornal. Poxa, o cara investindo na internet, vai comprar uma empresa de jornal, não é telejornal, é um jornal. E Jeffrey falou: vou investir num jornal. Comprou a The Washington News, parece. E aí esse cara trabalhava lá. Começaram a publicar coisas do príncipe da Arábia Saudita. Esse príncipe saudita, ele foi falar: poxa, quem é? E descobriu. Acabou mandando matar esse cara. E o que aconteceu? Ele falou: quem é o dono dessa empresa? E descobriram que o CEO dessa empresa era o Jeffrey. E aí ele falou bem assim: eu vou explanar a vida desse cara. Começou a investigar coisas e conseguiu investigar uma suposta traição, que foi uma traição, não foi uma suposta, foi uma traição. E aí virou boato. Aí Jeffrey falou: não, pode explanar. Quem quiser explanar, pode explanar. Se eu trair minha esposa, eu vou dizer que eu traí ela. Agora eu vou também achar quem é que está investigando minha vida e passando meus dados e minha vida privada. Pronto, Jeffrey foi e investigou. Quem foi que divulgou os dados de Jeffrey? Um príncipe sauditano chamado Mohammed. Mohammed foi e teve uma conversa com Jeffrey, né? E aí Mohammed chegou e disse: ô Jeffrey, me passa seu WhatsApp. Eles mandaram um vídeo, parece, uma coisa assim. E aí tipo, é uma teoria, tá? Que aí um vírus infectou o celular de Jeffrey e aí eles conseguiram entrar no celular de Jeffrey. E aí foi aí que conseguiram vazar todas as conversas que tinham no WhatsApp. E aí Jeffrey foi e afirmou que era verdade. Tudo isso se passou, Jeffrey falou também que ia investigar, postou um texto falando que era verdade, resolveu esse problema. Ele foi atrás de quem fez isso, porque ele poderia chegar para a mulher e dizer: eu tô me divorciando de você, eu não quero mais nada. E aí ele não ia custar um valor absurdo, como custou 40 bilhões de dólares. Talvez eles se separassem, que era dele, que era dela era dela, porém eles estavam envolvidos, porque ela foi uma das primeiras agentes da empresa dele. Ela trabalhou para ele, trabalhou com ele, fundou a empresa junto com ele. E eles acabaram se apaixonando e se casando. Nisso, certa parte de tudo foi influência dela, então ela tinha que ter alguma coisa, entendeu? Porque se não fosse ela, talvez ele não estaria onde ele está hoje. E aí, no divórcio, constava lá que ele tinha que pagar 40 bilhões de dólares para ela. Ele conseguiu fazer com que ela fosse a quarta mulher mais rica do mundo. Mas poderia ter sido tudo diferente. Se Jeffrey não tivesse comprado o jornal, talvez a esposa dele nunca saberia. Talvez eles estariam juntos até hoje. Ou talvez ele teria falado o seguinte: eu estou me divorciando por isso, isso e isso. E não contasse o motivo. E aí talvez ela não levasse os 40 bilhões de dólares. Talvez
ela levasse o que era dela e talvez aceitasse por isso mesmo. Mas como foi uma ação judicial, a justiça determinou que ele pagasse ela 40 bilhões de dólares. Não foi uma coisa tipo tchau e bênção, não. A justiça determinou. Mas de qualquer jeito também ela fez parte da vida dele. Querendo ou não, ela teve ali, acho que foram 4 filhos, e sendo dois ou foi um, que é. O resto era biológico, e tinha um que era adotado. E esse foi um divórcio que custou mais caro. É, não é que custou, é o divórcio mais falado, o divórcio mais abordado que tem no mundo aí, que é o divórcio de Jeff. Bom, como eu falei antes, o pai de Jeffrey ele tinha abandonado Jeffrey quando ele tinha 1 ano de idade. E aí ele só veio saber que Jeffrey era um bilionário quando ele veio à tona em 2012. E aí o pai dele descobriu: poxa, meu filho é um bilionário, mas eu não quero nada disso, eu não quero. E aí ele falou: Jeffrey, eu quero se encontrar com você, eu quero te conhecer e tal. Mas aí Jeffrey, talvez se o pai dele tivesse, ele não seria rico, não seria, conseguiria ser bilionário, porque tudo partiu de uma vida diferente que a mãe dele teve, com possibilidades de ir para Houston, morar em uma vida, ter uma vida melhor, morar em Houston com Miguel. E talvez o pai de Jeffrey não conseguisse proporcionar isso para eles, e ele não seria presidente e dono da Amazon hoje. Seria uma outra história. Talvez ele conseguiria ser um homem de sucesso, mas talvez não seria o. Talvez não, mas ele não seria o Jeffrey Bezos, entendeu? Porque Bezos ele foi depois que ele conheceu Miguel. Então, assim, é uma história de vida muito bonita, né? Uma reviravolta quando tudo estava acabado e Jeffrey virou um bilionário. E aí o pai dele não conseguiu falar com ele, acabou falecendo em 2015, depois de 3 anos, né? Tentando ver ele. Jeffrey, ele teve alguns marcos importantes na sua carreira. E trazendo aqui para vocês de ordem cronológica, em 1998, antes disso, a empresa dele só vendia livros, era focada em vender livros. Tanto que no início ele só vendia livros, ele criou uma empresa que vendia livros. Mas só que Jeffrey, ele vendia fisicamente, mas ele criou a Amazon. E aí, agora? Ele tem que vender pela internet. Qual foi a grande sacada do Jeffrey? Jeffrey pensou o seguinte: poxa, o que eu vou vender? Eu vou vender computador, porque as pessoas vão comprar computador na minha mão e aí elas vão poder acessar através da internet minha loja e vão comprar na minha loja. No caso, a Amazon. Eles poderiam comprar a Amazon. E aí foi aí que Jeffrey começou a vender peças. E aí eles vendiam peças de computador, teclado, mouse, essas coisinhas assim, para as pessoas terem acesso à loja dele. Então foi uma coisa absurda, foi uma genialidade incrível que ele teve. Isso é de se admirar, né, na pessoa que ele conseguiu ser, entendeu? É uma coisa de admirar. Voltando, Jeff, ele foi buscar inovar, buscou trazer mais coisas para a empresa. Em 98, além dos livros, eles compravam livros e vinham com CDs e filmes dentro dos livros. Então ele já começou a evoluir. E aí em 2005, Jeffrey lançou a Amazon Prime Video, que tem filmes e inúmeras séries para você assistir. Inclusive, igual na Netflix, ela tem séries exclusivas. Por falar em Netflix, as pessoas pensam que a Netflix é a principal rival da Prime Video da Amazon, mas não. Jeff Bezos financia a Netflix. Para vocês terem noção de uma coisa, ele conseguiu lucrar 25 bilhões em 1 ano com a Netflix, ou seja, com a Netflix. Já tendo a Amazon Prime Video, que tem uma mensalidade muito inferior e também chega a ser perto da Netflix em qualidade, tem muitas séries ótimas feitas por eles mesmos. Ela tem uma mensalidade muito, muito inferior, que é de R$ 10, é R$ 9,99 por mês. E aí Jeffrey vendeu muito com isso. Em 2007, ele conseguiu trazer para a gente o Kindle, que é um livro, tipo um tablet, um mini tablet, que tem vários e-books, vários livros para você ler. Por quê?
na universidade, na faculdade, tem gente que precisa ler vários livros e as pessoas talvez não tenham acesso a esses livros. O que elas tinham que fazer? Chegar na Amazon e comprar os livros, né? Mas não, existem os e-books que aí vocês podem ler virtualmente. E esses e-books, você comprando os e-books, tipo, na mesma hora você lê. E aí a sacada do Kindle é essa, você tem o Kindle e aí você pode ler inúmeros livros. Acho que não são todos os livros, mas inúmeros livros tem no Kindle. Obviamente que não é a mesma sensação de você pegar um livro. Quem é colecionador já não entra nisso. Quem é colecionador quer realmente o livro, a obra, né? Já quem tem que ler, né, a obrigatoriedade, que não querer comprar o livro, só pegar o e-book, é muito prático e ainda vende muito até hoje. Muitas pessoas compram Kindle. Jeffrey, antigamente, ele comprava ações. No caso, um bom investidor, ele comprava ações. Todo cara rico hoje é porque ele investiu bem numa bolsa de valores. E aí, o que que aconteceu? Acho que em 1998, ou em 1900, eu não sei quando foi a queda da bolsa de valores de Nova York, mas a bolsa de Nova York teve uma queda. E as ações da empresa Amazon era de US$ 100, ela passou a ser US$ 6. E aí Jeffrey nessa época ele tinha 1 milhão de consumidores e tinha em torno de 600 funcionários. E aí Jeffrey falou, poxa, eu vou ter que demitir. Mas assim, eu não posso me abalar com isso. Eu vou demitir, porém eu vou expandir o meu negócio. Eu demito, eu vou expandir agora. Estava demitindo funcionários, estava tendo um lucro com isso, expandiu. Mas ele falou, poxa, tá em R$ 6, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou investir. E aí essa ação teve um lucro de US$ 18, passou a ser US$ 18 a Amazon. Ela teve um aumento, logo depois ele conseguiu reerguer sua empresa. E aí muitas empresas quebraram, né? E a Amazon tá aí até hoje, conseguiu sair disso. Jeffrey, por sua vez, ele comprava ações do Google. Então, se vocês verem por aí que Jeffrey comprou ações, ele comprou sim. Ele comprava antigamente, ele era milionário já, ele gastava milhões de dólares, acho que foi US$ 200 milhões, ou foi 20, uma coisa assim. Ele gastou na Google, ele comprou ações do Google com US$ 20 milhões. E aí ele lucrou muito dinheiro com esse investimento que ele deu, porque assim, o Google também, a cotação só vem aumentando, ou seja, ele só lucrou comprando ações. Então, se vocês verem por aí que Jeffrey comprou ações da Google, não se assuste, porque afinal a gente está falando de um homem que vale US$ 1 trilhão, né? Enfim, galera, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô amando fazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, fazer testes, trazer essa série Bilionários. Logo mais vai ter um outro vídeo com essa série. O próximo cara, quem será esse cara? E aí já fica suspense, né? Então, vai ser também mais uma pessoa interessante. Vocês vão gostar da história também. Eu peço de coração que vocês deixem o joinha. E eu vou nessa. Um grande abraço, valeu, falou e fui!